Qual é o maior inferno que o narcisista pode viver? Interessante que, se notarmos, o narcisista ele já vive uma vida, né, totalmente infeliz. Ele é atormentado pelos seus próprios pensamentos, do qual ele não tem controle. E a função dele é fazer com que o outro tenha uma vida infeliz igual a dele. Ou seja, se ele não vive bem, ninguém deve viver bem. Se ele não sente prazer, ninguém deve sentir. Mas isso acontece não de uma forma que ele faça de maneira consciente, mas sim algo que já está intrinsecamente vinculado, né, à sua identidade. Ou seja, ele faz aquilo que é tipicamente dele, né? Então, temos que verificar que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, verificamos que o transtorno faz parte da sua característica, tá? Ou seja, ele nasce de um modo totalmente formatado, né? Ou seja, se ele não tem um sentimento bom, ele quer que aquela pessoa não sente esse movimento bom, esse sentimento, na verdade. Ou seja, se ele é infeliz, ele quer que o outro viva infeliz. Então, ele não acorda dizendo, hoje eu vou, né, acabar com a vida de fulano ou de Beltrano. Não, ele já acorda já totalmente mal consigo mesmo, tá? Por que ele acorda mal consigo mesmo? Porque ele tipicamente não se suporta, né? E com isso ele faz o quê? Ele transfere, na verdade, a sua infelicidade como se o outro fosse a causa dela. Então é por isso que a sua vida é rodeada de justificativas. Ele sempre acha que o problema é do outro e nunca dele. Então, essa tristeza, essa infelicidade, essa insatisfação é uma característica já do seu caráter. Então, ele sempre vai fazer do que terceirizar as suas dores como se fosse uma causa, né? Como se a culpa fosse do outro. Mas só que isso acontece tipicamente já dentro do seu cérebro. O que ele faz de uma forma totalmente ideológica é achar que o outro, né, tipo assim, o tirará da sua tristeza constante, da sua infelicidade constante. Então, ele coloca uma obrigação no outro. O outro é obrigado a fazer ele se sentir bem. Então, por isso que ele sempre se sente constantemente infeliz, e do qual ele vai procurando de pessoas em pessoas, tá? Destruindo vidas de pessoas e mais pessoas, indo atrás, por exemplo, de um paliativo, na verdade, do qual ele nunca encontrará, tá? Então, da maneira que ele possa o quê? Se sentir bem para consigo mesmo. Então, o narcisista ele já vive uma espécie de um inferno mental. Mas o interessante é que ele quer impactar as outras pessoas, para que as pessoas sintam o mesmo sentimento com ele. Por que ele faz isso, na verdade? Ele quer mostrar para o outro que ele é o único que sofre, tá? Então é por isso que ele não tem empatia para com nenhuma pessoa. Ele apenas tem empatia para com seus próprios sentimentos. Ele apenas é um mimetizador. Ele imita o sentimento dos outros apenas como uma maneira de o angariar, sabe? E viver em torno dele. Porque ele acredita que os outros são obrigados, né, a fazer ele se sentir bem consigo mesmo. Então, uma pessoa que é um narcisista, ela nunca se sente bem consigo mesmo, tá? Achando que a sua infelicidade é sempre culpa do outro. Então, quando você toma uma atitude para com o narcisista, você está dando energia para ele se alimentar. Mesmo que você fale coisas boas ou más, ele está se sentindo o centro da atenção, porque a sua vida ela é totalmente carente de self. Então ele faz isso sempre constantemente para ele se sentir algo ou alguém na vida. Então é por isso que o narcisista, na maioria das vezes, ele é espalhafatoso. Ou seja, ou ele pode ser grandioso demais, ou pode ser vitimista demais.
Então, como ele não aguenta viver para consigo mesmo, tá? Ele sempre faz o quê? Angariar pessoas, né? Para que ele possa mostrar o quão ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, que é o narcisista grandioso, ou o narcisista vitimista, para mostrar que ninguém sofre mais do que ele e que ele sempre, sabe, assim, ele está sempre triste porque são as pessoas que lhe trazem infelicidade. Mas na verdade é uma característica que ele é, na verdade, vamos dizer assim, própria dele. Então, a atitude a de se tomar é o que? É você o tratar como indiferença. Porque quando você age para com o narcisista de uma maneira totalmente indiferente, como se ele não existisse, você falando sim, ou você falando não, ou você falando pouco, ou você não demonstrando emoção, isso para ele também é uma espécie de inferno, porque ele vê que ele não consegue te influenciar da maneira como ele queria, e apesar disso também ele vai fazer da sua vida muito mais um inferno, na verdade, fazendo com que você lhe dê atenção, mesmo que seja uma espécie de ódio. Mas se você, por exemplo, o desprezar, né, aplicar o método da pedra cinza, falar somente o necessário, sabe, não dar muito atenção e fazer as coisas que você gosta, independente da vida dele, né, da opinião dele, isso lhe trará muito mais dor, porque a vida dele é constantemente rodeada de dor. Ele quer fazer as outras pessoas, as pessoas que vivem ao redor dele, sofra tanto quanto ele, mas só que ele, na sua cabeça, acredita que sofre mais do que os outros. Então é por isso que o sofrimento que ele faz para o outro, ele minimiza e chama essa pessoa totalmente de dramática, ou seja, fomentando que nele, para com ele mesmo, se eu sofro, na verdade, é porque eu realmente sofro e eu tenho dor, enquanto que o outro é totalmente dramático, é apenas um teatro. Para o narcisista, o seu mundo não é dramático, é verdadeiro, mas sempre ele dramatiza de uma forma para que o outro gira em torno dele, seja para um ponto positivo ou negativo. O importante para o narcisista é ser o centro de todas as atenções. Agora, quando você o despreza, você joga ele praticamente no limbo, e esse é um dos seus maiores temores. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho, né, de todos que nos acompanham até agora, e até o próximo vídeo.